Salve galera, de boa na lagoa, tranquilo como esquilo, Thiago aqui falando, trazendo pra vocês o recap de Psycho 1 Myoji. Se você é fã de um bom isekai com o protagonista overpower, fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Lembrando que toda semana tem vídeo novo, então se você ainda não está inscrito no canal, me dá aquela moralzinha e se inscreve para não perder os próximos vídeos. O nome completo do anime vai estar na descrição. Nesse anime, acompanhamos a história do exorcista mais forte que existia, que achava que a felicidade viria através do seu poder. Porém, em uma fatídica noite, ele acabou sendo morto enquanto era perseguido pela corte. Antes que morresse, ele usou um feitiço nele mesmo para que quando ele renascesse, seus poderes continuassem com ele. Em um mundo onde humanos e demônios coexistem, a magia tem um papel fundamental na sociedade. Dentro da mansão de um dos mais importantes clãs de magos, o clã Lamprog, vemos nosso protagonista que tinha renascido como Seika, um garoto que não possuía poder mágico, porém tinha um poder espiritual incrível. Faz sentido, já que ele tinha passado seus poderes antes de morrer. Vemos então Glai, seu irmão mais velho que adora importunar e menosprezar Seika, pelo fato dele não possuir magia e ser filho de uma amante. No entanto, ele é afastado rapidamente pelos Shikigamis que Seika tinha criado mais cedo. Enquanto ele aprendia sobre esse novo mundo em que vivia, ele aproveitou o tempo de sobra para criar papel que era utilizado em suas invocações, além de se aprofundar diariamente em estudos focados em magia. Outro dia, somos apresentados a Ifa, uma empregada da mansão que trouxe as roupas do nosso protagonista que haviam sido jogadas nos arbustos por Glai. Como de praxe, Glai chega se exibindo e insultando tanto Seika quanto Ifa, até que seu pai aparece para levá-lo para o treino de magia. Aproveitando, Seika pede para se juntar a eles e seu pai o permite. Após os dois irmãos mostrarem suas habilidades, como esperado de Glai, ele foi atazanar nosso protagonista, dizendo para que ele tentasse mesmo sendo alguém sem magia. Seika, apesar de não querer revelar seus poderes espirituais, apenas dá uma pequena amostra do que ele é capaz e explode tudo na sua frente. Como ele não pode perder essa oportunidade, ele pede que seu pai o ensine magia também, então o velho, surpreso, diz que iria contratar um tutor para ele. Temos então um time skip de 4 anos e vemos Seika invocando um de seus espíritos selados mais inofensivos, Yuki, uma raposa. Seika fica feliz por ter conseguido invocar ela. Enquanto dizia que não precisava de nenhum favor no momento e iria devolvê-la ao plano que estava, rapidamente Yuki se transforma em uma mini raposa e se esconde na cabeça de seu mestre, dizendo que não causaria problemas. No outro dia, já vemos Glai maltratando Ifa para variar, pois ela acabou derrubando um pouco de chá em sua roupa. Enquanto insultava a coitada de tudo que é forma e dizia que se ela quisesse se desculpar era para ela ir para o seu quarto de noite, Seika chega para impedir que Glai fizesse qualquer coisa. Ifa então agradece e pede que Seika a acompanhasse, pois lá fora tinha um filhote de carbúnculo machucado e ela queria que Seika o curasse. Seika então o cura, e enquanto os dois conversavam, Ifa conta sua história e diz que ela pode enxergar elementais. Nosso protagonista fica fascinado com essa notícia, pois em sua vida passada ele tentou comandar espíritos e mesmo pesquisando muito, acabou não conseguindo. Seu objetivo era futuramente encontrar alguém que pudesse fazer isso, mas não esperava que Ifa conseguisse. Decidido, ele começa a treinar arduamente todos os dias Ifa, para que ela pudesse começar a controlar os elementais. Em seu aniversário de 12 anos, como em todos os outros aniversários, Seika não ganhou nenhuma refeição digna, muito menos presentes. De repente, enquanto Glai e Luffy ofereciam ajuda no treinamento com espadas, um tritão ancião apareceu e todo mundo começou a entrar em desespero. Luffy começou a comandar toda a situação, enquanto o cagão do Glai foi o primeiro a correr. Nosso protagonista então, nem sendo overpower, acaba com o monstrão em um único golpe, enquanto todos da mansão o viam. Mais tarde, na mesa de jantar, pela primeira vez em sua vida, Seika tem uma refeição digna, devido à sua conquista de matar o tritão ancião sozinho. Enquanto seu pai exaltava sua conquista, Seika aproveita toda a comoção para pedir que ele fosse para a escola de magia, e que Ifa se tornasse sua assistente. No primeiro momento, seu pai aceita que ele fosse para a escola, porém diz que era para desistir da ideia da Ifa ir junto, já que ela não tinha poder mágico. Nosso protagonista apenas diz para não se preocupar, e faz Ifa mostrar o fruto de todo o seu treinamento que teve com ele. No final das contas, seu pai permitiu ambos. Obviamente, Glai foi contra a ideia, dizendo que o clã Lamprog nunca permitiu duas pessoas seguirem o mesmo caminho, e quem iria para a escola de magia seria ele.
Enquanto isso, seu pai dava uma lição de moral nele, pois Glai passou seus últimos anos apenas perambulando pela cidade, sem se esforçar e treinar a sua magia. Furioso com toda a situação, Glai chamou nosso protagonista para um duelo, disputando a vaga do colégio de magia, e o perdedor deveria sair de casa imediatamente. Sob o consentimento do pai, nosso protagonista aceita o duelo, e que ele aconteceria na tarde do próximo dia, seguindo as regras padrões. Mais tarde, naquela noite, seu irmão Luft bate na porta de seu quarto, e entrega seu primeiro presente nessa vida, uma caneta de vidro, já que ele sempre via o quanto Seika se esforçava estudando e aprendendo mais sobre magia. Além de pedir desculpas por sempre se manter meio afastado, Luft diz que tinha muito orgulho de ser seu irmão, e pede para que no duelo de amanhã ele tentasse pegar leve com Glai, já que provavelmente ele aprenderia a lição. Umas horas depois, quem aparece soltando uma magia na janela de Seika era Glai, que não conseguiu se aguentar para levar uma surra. Enquanto falava altas besteiras e dizia que todo esforço de Seika foi por pura sorte, ele diz para esquecer sobre todas as regras do duelo, e que a luta só acabaria quando Seika se rendesse. Apesar de soltar diversos ataques, todos foram inúteis, pois nosso protagonista facilmente se defendeu de tudo, e ainda o obrigou a se render. Enquanto Seika pensava no que Glai tinha dito sobre tudo ser questão de sorte, em um flashback vemos que ele passou seus últimos 6 meses se preparando, invocou seu outro servo e pediu que ele expulsasse o tritão ancião de seu ninho. Tudo isso para que houvesse uma ocasião perfeita para mostrar um pouquinho de seus poderes, e pudesse ir para a escola de magia. Passando para a primavera, vemos Seika e Ifa se despedindo de Luft, pois estavam de partida para a academia. Luft então deseja boa sorte para os dois e pede que não se esforcem demais, já que Seika aterrorizou Ifa nos últimos tempos com um tensivão sobre magia. Dentro da carruagem, além de Seika passar mal com a viagem, que por sinal dura 7 dias, ele deu um colar que possuía pedras mágicas de todos os elementos para Ifa, para que os seres espirituais fossem atraídos para ele. Voltando para a mansão dos Lamprog, vemos o pai de Seika tendo um flashback sobre como encontrou ele. Em um dia chuvoso, a esposa de seu irmão mais novo apareceu na porta de sua casa e apenas deixou a criança em suas mãos, após seu marido ter desaparecido em território demoníaco. Ele também sabe que Seika não tinha usado nenhuma magia naquela primeira vez, mas sim criado algum tipo de minério que incendiou e destruiu as pedras. Além da vez do Tritão, que ele percebeu que na verdade o bicho tinha sido envenenado e não explodido. Apesar dele se sentir meio mal, ele achou melhor enviar Glai para o exército em vez de Seika, pois ele poderia acabar virando o grande herói, ou pior que isso, um Lorde Demônio que poderia destruir toda a humanidade. Voltando à cidade da escola de magia, Seika e Ifa conversavam no quarto, então ela mete uma indireta para cima dele, querendo saber se essa noite ela não deveria vir até seu quarto. Seika, que é leigo nesses tipos de assunto, achou que ela estava se referindo ao jantar, e pediu algo fácil que desse para comer, já que não estava muito bem devido à viagem de carroça. Nessa hora, Yuki sai da cabeça de Seika e dá uma bronca nele por não entender o coração das mulheres, dizendo que Ifa estava perdidamente apaixonada por ele. Chegado o dia do teste para entrar na academia, na checagem prévia, Ifa mostra ser apta a usar fogo e vento, apesar de ser bem fraco. Já quando chega a vez de Seika, nada acontece, justamente por ele não possuir magia. Meio preocupado, ele pergunta se não poderia entrar na academia se não passasse na checagem, e a mulher responde que não precisava se preocupar, pois era apenas uma checagem. Logo mais, atrás deles aparece uma garota de cabelos vermelhos chamada Amiu, que claramente é tsundere, mandando geral calar a boca e que ela iria fazer o teste. Quando ela colocou a mão no cristal, todos ficaram surpresos por ela ter aptidão com todos os elementos. O protagonista até agradece por ela ter calado todos, mas ela diz ter feito isso apenas por ela e que não era para ele ficar no seu caminho, já que ele entraria na academia usando os contatos de sua família. No próximo episódio, vemos Seika e Ifa conversando sobre os resultados de suas provas escritas, que tinham sido ok, apesar de Ifa não ter tido muito tempo de estudar. Começando os testes práticos, todos os alunos começam a usar seus elementos em placas específicas, então Ifa é chamada. Na placa de fogo, ela simplesmente solta uma magia e a derrete, e apesar de Seika não saber, Ifa andou treinando suas magias de vento, então ela vai lá e explode a placa de vento também. Com todos perplexos com o que tinham acabado de ver, Seika, muito feliz, a elogia pelo esforço, e diz se sentir orgulhoso pela evolução que ela teve. Chegada a vez de nosso protagonista, ele vai passando de elemento em elemento, destruindo os alvos.
Para a placa de fogo, ele usou a mesma magia que havia usado enquanto treinava com seus irmãos. Para de pedra, ele criou uma pirita adicionando ki de metal e terra, e para de água, ele usou um feitiço de cachoeira de gelo. Por não ter tanto conhecimento sobre os outros elementos ainda, ele parou por aí só com esses 3 mesmo. Enquanto isso, Ifa toda feliz ria por ter calado a boca de todos e assustado eles com suas magias. Mais tarde, naquele dia, vemos o instrutor do teste e a recepcionista da bola de cristal conversando, e ela comenta que Ifa não tinha quase nada de poder mágico, e Seika tinha 0. Com o instrutor sem acreditar em tudo isso, ela ainda diz que a Miu é sua aluna e que ela pode ser a grande heroína das histórias antigas. Parando para pensar, as duas são bem parecidas mesmo. Uns dias depois, os resultados dos testes saíram, e Ifa, toda preocupada que não tivesse passado, implorava de forma fofa que Seika não abandonasse caso não passasse. Olhando os resultados, Seika acabou ficando em 3º lugar, e em 2º ficou a Ifa. Claramente, o protagonista ficou chocado por ela ter ficado acima dele. Em primeiro, como já era esperado, ficou a Miu. Vários dias após os resultados, Seika e Ifa foram convidados para a cerimônia de boas-vindas da escola. Enquanto Ifa perguntava se sua saia estava muito curta e ele apreciava a paisagem, chegando perto do local, perceberam espíritos das trevas acumulados na frente de um círculo mágico gigante no chão. Como não sabiam do que se tratava, Seika apenas criou alguns shikigamis para ficar de olho no local, então foram para dentro da cerimônia. Apreciando a comida, de repente Seika percebe uma movimentação estranha, e segundos depois, demônios inferiores invadiram a festa. Enquanto alguns alunos tentavam soltar suas magias que faziam cócegas nos demônios, a Miu aproveita a oportunidade para começar a enfrentar todos eles. Percebendo que os demônios estavam lentos demais, Seika usa um de seus shikigamis para olhar o local do círculo mágico que havia encontrado, e vê o verdadeiro inimigo realizando um ritual. Do nada, Seika se teleporta para o lugar do demônio e começa a cantar um poema para ele, dizendo que foi seu mestre quem o criou. O demônio, chamado de Galgaleus, então invoca 3 demônios inferiores, que no final das contas morreram que nem moscas para o nosso protagonista. Enquanto Seika apenas brincava com o demônio, Gal usa seu teletransporte e acaba cortando o braço do protagonista. Ele então aproveita a deixa e pergunta ao Gal por qual motivo eles estavam fazendo isso. Como forma de agradecimento por mostrar suas magias, já que o protagonista não sairia vivo, ele convenientemente explica todos seus planos e que seu objetivo era matar a grande heroína antes que ela ficasse forte o suficiente para dar problemas para eles. Gal, agradecendo ao Seika por entregar o nome da Miu, apenas enfinca 3 espadonas nele e corta sua cabeça, então ele apenas vira as costas e começa a andar. No entanto, Gal começa a ouvir outro poema de nosso protagonista, e ele diz que esse poema foi ele quem fez, após matar seu próprio mestre. Apesar de sua humildade em dizer que era ruim em poemas, Gal queria saber como que ele continuava vivo. Como forma de retribuição, Seika diz que ele apenas reviveu, e que todos os feitiços vão ser anulados graças aos seus shikigamis acumulados que ele fez durante toda a sua vida. Sem acreditar, Gal apenas diz que vai continuar matando o protagonista até acabar com todos os shikigamis dele. Mas no final das contas, Seika apenas cansa de brincar e elimina facilmente o demônio, invocando um dragão. Após tudo isso, Seika volta para Ifa na cerimônia e se depara com a Miu tendo eliminado todos os demônios inferiores sozinha, enquanto os outros alunos olhavam de forma estranha para ela. Aprendendo com seus erros da vida passada, Seika agradece por ela fazer o papel de pessoa mais forte, então decide que a forma mais inteligente de viver é sob o comando dos mais fortes, mesmo que no final das contas a grande heroína seja esmagada e ele tenha que cuidar do próprio Lorde Demônio. Afinal, ele apenas quer ser feliz nessa vida. Então é isso, galera. Curtiu o recap, que é uma parte 2? Deixa aqui nos comentários para ficar sabendo, beleza? Não esquece também de deixar aquele like maroto que me ajuda demais. Tamo junto e valeu a força. Fui!